Boa noite com Jesus. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 9. Nós vamos fazer essa leitura inicial. Damos boas-vindas a todos no precioso nome do Senhor Jesus. Cumprimentamos também nossos irmãos que estão nos ouvindo através da internet. Que Deus conceda a cada um uma bênção especial. Eu creio que todos vocês tiveram um bom fim de semana, né? Foi bom? Fim de semana com Jesus? Amém. Nós tivemos um bom companheirismo, né? Encontro de pastores, encontro com os demais irmãos. Foi uma bênção gloriosa. E fizemos também uma boa viagem. Deus nos levou e nos trouxe também em paz. E agora vamos continuar aqui, né? Nos nossos dias de cultos, como temos combinado. E aquilo que é combinado não é caro, né? Às quintas, aos domingos, às quintas, aos domingos, às quintas, aos domingos. E assim nós vamos indo até o Senhor Jesus voltar. Vamos ler aos Romanos 9, começando com o versículo 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne, que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Amém. Vamos dizer amém? Amém. Grande Deus, em cuja presença nós estamos. E a sua bendita palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Então é nossa meditação na palavra do Senhor nesta noite, que ela possa misturar com a fé daqueles que a ouvem, e assim promover em cada um de nós aquela fé de Jesus Cristo, a fé que vence o mundo, aquela fé perfeita, aquela fé de rápido. Nós oramos, ó Pai, pedindo que o Senhor acrescente as suas bênçãos à leitura que acabamos de fazer, pois pedimos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Assentai-vos. Ore por mim
porque hoje parece que estou meio fora de órbita, né? Fora de órbita. Diz que gente velha não faz arte, né? Mas faz sim, viu? Faz. Quando menos espera, a coisa acontece. Mas não vou contar para vocês o que fiz, não. Depois que eu ficar bom, eu vou contar. Mas, amados, eu espero que todos nós temos vindo à igreja nos cultos, não somente hoje, mas em cada um deles, com sede de Deus. Porque, na verdade, a palavra de Deus é a água viva, não é? Agora vamos lembrar que o nosso profeta tem nos dito que o diabo não importa que você venha, importa que você não beba, não é? Mas o profeta diz, você deve beber. Você deve beber até ficar saciado. Amém. Então vamos assimilar, não é? O evangelho de Paulo, a doutrina de Paulo. Eu creio que todos nós cremos, sem nenhuma sombra de dúvida, não é isso? Que o apóstolo São Paulo foi um homem de Deus. E tudo o que ele tem escrito é a palavra de Deus e é para o nosso próprio bem. Então, olha, o profeta disse aqui, acho que eu não vou encontrar onde, mas ele disse assim para a igreja, parece que vocês não estão entendendo, parece que vocês não estão assimilando, não é? O que Deus está nos dizendo em outra palavra ou em outras palavras, mas eu espero que cada um de nós possamos assimilá-la, não é? Olha, nós vemos aqui na mensagem Israel e a igreja, o irmão Brana falando de que Deus pediu para Abraão trazer 3 cordeiros, trazer 3 vou ler aqui, ó. Toma-me uma novilha de 3 anos, é melhor isso aqui, é bom ler, né? Não é 3 de cada, mas tome uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos e uma rola e um pombinho. Então, nós vemos, como sempre estou dizendo, que o nosso Deus é um Deus detalhista. E em cada coisa escrita na Bíblia, ela tem o seu significado. Agora, por quê essa exigência de Deus? É porque aquilo estava apontando para o sacrifício do Calvário. O profeta diz assim, aquelas peças representavam o sacrifício de Cristo. Então nós vemos que aqueles animais foram partidos pela metade. Porém, o pombo, a rola e o pombinho, esses não foram partidos, foram colocados inteiros. Então aqueles animais estavam representando para o sacrifício de Jesus Cristo. Irmão Brana diz, ele era o cordeiro que seria sacrificado, ou que foi sacrificado, antes da fundação do mundo. E o evangelista, o profeta João Batista disse que ele era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquilo estava apontando, representando o sacrifício de Jesus Cristo. Ele foi o cordeiro, ele foi a novilha, as águas de separação, quando você passou pelas águas de separação,
A Bíblia diz que hoje nós somos lavados pela lavagem da água, pela palavra. Muito bem. E a pomba e o rolo, ou melhor, a rola, não foram divididos por quê? Porque eles simbolizavam a cura divina. Então, olhando para estas coisas, aí você inclui aquilo que Jesus disse, que ainda que passe os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não ficará nem um jota, nem um tio que não seja cumprido. Então nós vamos agora dar uma olhadinha, não é? Na doutrina de Paulo. Por isso eu tomei essa escritura de Romanos 9, tal como Efésios capítulo 1, onde o apóstolo São Paulo mostra para nós a eleição, a predestinação, não é? Desde antes da fundação do mundo. E agora, então, ele está mostrando para nós que nem todo Israel são israelitas. Dê-me licença que eu vou ler um pouquinho aqui. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas, veja a promessa, em Isaque será chamada a tua descendência. Isto não são os filhos da carne, que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa, que são contados. Amém. Agora, isso deve levantar o astral da nossa fé, por Deus ter nos escolhido, por Deus ter nos chamado. Sabemos que Deus não erra, Deus não comete equívoco, não é isso? E se Ele te chamou, olha, Ele vai te ajudar, Ele vai zelar por você até chegarmos lá. Então o profeta disse, Deus chamando, elegendo. Agora, você pode muito bem encarar isso. Você pode muito bem encarar isso. Você tem estrutura para encarar isso com seriedade. Há pessoas que nunca serão salvas. Por isso nós vemos o mundo da maneira como se encontra. Às vezes, alguns tomam o nome de Deus simplesmente nos lábios. E até mesmo aqueles que se dizem cristãos estão tomando o nome de Deus apenas para apagar o seu brilho, simplesmente para fazer negociata, para fazer projetos. Então o profeta está dizendo, você pode muito bem encarar isso. Há pessoas que nunca serão salvas. Há pessoas que nunca serão salvas, não importa o que façam. E você sabe disso. Há pessoas que estão predestinadas a se perderem. E há pessoas que estão predestinadas a serem salvas. Amém. Tudo que está predestinado para ser salvo, será salvo de qualquer maneira. Não tem onde se esconder, não tem onde se escapar de Deus. Aí você pode lembrar de Jonas, não é? Tentando se esconder de Deus, e tomou aquele barco ignorado, mas Deus escreve certo por linhas que às vezes parece torta. Veio aquela tremenda tempestade, o povo ficou preocupado, o capitão do navio pediu para que todos orassem o vosso Deus,
e desceu para o porão do navio. Lá estava Jonas deitado, dormindo, forgado. Ai, ô forgadão, acorda, rapaz, o navio está quase indo a pique para as profundezas do mar. De onde você vem? Para onde você vai? Qual é a tua, em outras palavras? Qual é a tua, rapaz? Acorda! Aí Jonas confessou que estava fugindo da presença de Deus e disse: olha, sabe de uma coisa? Me joguem no mar que tudo terminará aí. Porém, Deus tinha um barco preparado. Se você não pode entender, porém você deve crer que um peixe engoliu Jonas. E lá no ventre da baleia, Jonas orou ao Senhor: se poupares a minha vida, eu irei fazer aquilo que o Senhor me mandou fazer. E aquele peixe vomitou Jonas bem lá na praia de Nínive, aonde ele tinha que pregar. Como esconder de Deus? Aonde? O Salmo 39, o salmista fala disso. Então, o profeta de Deus mostra para nós, juntamente com o apóstolo São Paulo. O profeta disse: Paulo, quantos aceitaram a doutrina de Paulo? Paulo disse: se um anjo ensinar qualquer outra coisa, seja anátema. Gálatas capítulo 1 e o versículo 8. Ele disse: ainda que desça um anjo do céu, ou nós mesmos, vos anuncie um outro evangelho, além do que vos temos anunciado, seja anátema. Então, irmão Branham está fazendo referência a isso. Então, Paulo disse: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo. Paulo escrevendo isso, dando esse testemunho pessoal. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Ele tinha uma família, ele tinha parentes carnais. Então, o irmão Branham diz assim: você já ouviu dizer? Todos os judeus são o povo escolhido de Deus. Porém, isto não é certo. Isso não é a verdade. Nem todos os judeus são escolhidos de Deus. Os judeus não são o povo escolhido de Deus. Veja, eles não são. O profeta continua repetindo: eles não são. Agora ouça, e veja se Paulo não disse a mesma coisa, e ele era judeu. Agora, Abraão teve 11 filhos. Você sabe disso, não é? Abraão teve 11 filhos. E eles eram todos descendentes de Abraão. Eles eram todos descendentes de Abraão. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Nem no resto deles, nem em Ismael, e nem nos outros 9 filhos da outra terceira esposa que ele teve. Não foi. Foi em Isaque. Em Isaque foi chamada a semente. Esperem, acredito que isso esteja no mesmo capítulo. Aí ele continua lendo. Que são israelitas, vou voltar aqui onde eu parei na leitura, porque nem mesmo poderia desejar ser separado, ou melhor, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos,
e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. Ele está falando sobre Israel agora. E agora observe o que ele diz. Dos quais são os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Mas a palavra de Deus, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Está certo? É o que nós acabamos de ler. Então, amados irmãos, se você sente lá dentro do seu coração, lá na sua alma, esse puxãozinho de Deus, o Espírito de Deus testificando com o seu espírito que você não é uma semente da serpente, que você é um escolhido, que você é um eleito de Deus, que você foi chamado para a salvação eterna. Olha, creia, isso é Deus tratando com você. A sua alma clamando por Deus. E Deus tem vindo ao nosso encontro. Nem por serem descendências de Abraão. Isso não os torna israelita. Agora veja, o que você está tipificando, irmão Brana? Ele formula esta pergunta, alguém perguntando, o que você está tipificando, irmão Brana? Ele disse, estou tipificando a igreja, que somos nós. Amém. Fazendo um paralelo, né, sobre Israel e a igreja, por isso é esse tema da mensagem. Estou tipificando a igreja. Nem todos que confessam a Cristo são cristãos. Nem todos que vão à igreja são cristãos. Nem toda a semente de Abraão era reticência. Não era. Tinha a promessa. Foi um eleito. Foi a promessa. E a promessa foi dada a Abraão. E os eleitos de Deus foram preordenados antes da fundação do mundo. Vê? Meu Deus. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Não no resto dos judeus, mas em Isaque. Através de Isaque veio Cristo, e essa foi a semente de Abraão, é Cristo. Então a semente de Abraão, primeiro, não foi através da semente sexual, foi a sua fé que Deus considerou. Amém. É através da fé em nós, crer na morte, sepultamento e a ressurreição de Cristo. Isso traz a semente de Abraão. Amém. Então, amados, nós temos que ter uma firmeza, uma convicção dentro de nós, para vivermos esse restinho de dias que temos pela nossa frente. Porque a nossa religião cristã está baseada justamente nisto aqui. Na morte, sepultamento, a ressurreição e a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então Abraão foi circuncidado como um selo de promessa à sua fé. Agora, ele não recebeu enquanto era circuncidado. Ele recebeu a promessa antes de ser circuncidado. Deus veio, fez a promessa a Abraão, e então depois Abraão foi circuncidado, um selo, Deus honrando a fé que Abraão exercitou, esperando nele aqueles 25 anos. Olha, não é pouca coisa, porque cada ano que passava,
Abraão se encontrava mais velho, mais decadente. Parece que a promessa estava ficando mais difícil. Mas a Bíblia diz que Abraão não descreu de Deus por incredulidade. Ele caminhou dando glória a Deus, estando certíssimo de que Deus é poderoso para cumprir o que lhe havia prometido. Amém. Esse Deus que nos deu esta vida terrestre, esse Deus tem nos prometido uma vida eterna. Amém. Esse Deus que nos deu esse nascimento natural, o qual viemos através de nossos pais, esse Deus nos deu o nascimento espiritual, por crer na palavra, por crer em Jesus Cristo. Jesus falou para Nicodemos: se você não nascer de novo, não pode nem mesmo ver o reino de Deus. Esse ver quer dizer entender o reino de Deus. Você tem que nascer de novo. O profeta vem e diz: quando você creu, você nasceu de novo. Ali foi o novo nascimento. Aleluia. Oh, amados irmãos, que Deus ajude a nossa fé. Então Abraão foi circuncidado como um selo de promessa à sua fé. Agora, ele não recebeu o selo ele não recebeu a promessa depois que foi circuncidado. Ele recebeu a promessa antes de ser circuncidado. Está certo, irmão? Ele pergunta para um irmão. Ele recebeu a promessa antes de ser circuncidado. Romanos capítulo 4 mostra, ele recebeu a promessa antes de ser circuncidado. Então ele recebeu a circuncisão como um selo de sua obediência à fé. Agora, quando dizemos, e por isso que Billy Graham, e Charles Furles, e Berlings, e todos eles, é por isso que estão falando daqueles irmãos batistas. Eu disse isso a muitos deles. Ele disse: bem, tivemos 20 mil convertidos em 2 noites. Quer dizer, 2 noites de campanhas, tivemos 20 mil convertidos. E eles não conseguiram encontrar nem 20 pessoas. Por quê? Não nasceram de novo. Não creram na palavra como ela é. Não puderam encontrar nem 20. Eu disse, eles não foram convertidos. Disse ele, eles aceitaram Cristo como seu Salvador pessoal. Eu disse, ainda assim, eles não foram convertidos. Isso mesmo, você não será convertido até. Converter significa ser mudado. Agora veja, Pedro creu no Senhor e foi batizado e recebeu poder para curar os enfermos, para expulsar demônios, para ressuscitar os mortos. E Jesus lhe disse, na noite anterior à crucificação: Pedro, quando te converteres, confirma teus irmãos. Está certo isso? Jesus falou para Pedro: Pedro, quando você converter, confirma teus irmãos. Eles foram salvos e santificados e não foram convertidos. Isso é a Escritura. Ora, ele foi santificado, sim, Senhor. Em São João 17, versículo 17, o Senhor Jesus disse: santifica-os, Pai, na palavra. Você acha que ele colocaria aquele espírito em um vaso que não fosse apropriado? E eles saíram, expulsaram demônios, voltaram gritando, regozijando. É isso mesmo. Metodistas, eles voltaram gritando, louvando a Deus e disseram: os demônios estão sujeitos a nós. Espere só um momento, Mateus 10, ele disse: não vos alegreis porque expulsaram demônios, porque os demônios vos sujeitam.
mas alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos no céu. Está certo? Amém. Agora, quero acalmá-lo só um pouquinho. E Judas estava com eles. É isso certo? Judas estava entre eles, voltou regozijando também, porque havia feito a mesma coisa. Curado enfermos, expulsado demônios e etc. Judas tinha a mesma porção do Espírito que os outros 11. Ele estava gritando e se regozijando também. E ele seguiu a igreja até chegar a Pentecostes. Mas quando chegou o Pentecostes, para receber o batismo do Espírito Santo, ele recusou isto. Ele traiu Jesus. E este foi o anticristo. E esse Espírito hoje descerá e ensinará a justificação pela fé e tudo mais, e seguirá até o batismo do Espírito Santo, e então ali ele mostrará as suas cores. É exatamente isso. Tal como as 10 virgens, né? As 5 virgens prudentes, elas tinham azeite em suas lamparinas, e as nécias também saíram ao encontro, porém não tinham o azeite. Agora, amados, vamos valorizarmos o que Deus tem feito por nós. Nós vemos aí Paulo dizendo que não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. E Ele tem compadecido-se de você, Ele tem compadecido-se de mim, Ele tem compadecido-se de nós. Então vamos valorizar isso, vamos viver o que Deus tem nos ensinado através de Sua palavra. Vamos colocá-la em prática na nossa vida, não importa o que custa. Custe o que custar. O profeta diz na mensagem A Flecha do Livramento, às vezes pode doer um pouquinho, mas você tem que sacrificar alguma coisa e tomar a palavra de Deus como via de regra de sua fé e seguir adiante, aguardando o arrebatamento. Vamos orar um pouquinho? Vamos falar com Deus. É pedindo que se recebe. Porque quando você pede, então você mostra que você está desejoso. Você mostra que você está interessado. E você deve pedir isso como o profeta tem nos ensinado. Como se você fosse emprestar R$1 milhão de alguém, não é? Como diz a turma, você às vezes está com a corda no pescoço e tem que pagar aquela dívida, ou então vai para o protesto e você vai pedir aquele dinheiro emprestado a alguma pessoa. Então você não chega lá e diz, fulano, me dá R$1.000 aí que eu tenho que acertar uma conta. Você tem que chamar ele à parte, contar para ele a história. Passei a dever uma dívida e venceu o dia de pagar, e eu estou precisando de uma ajuda. Você pode me ajudar? Se ele é um bom amigo e ele tiver o dinheiro, ele vai te ajudar. E o profeta acrescenta dizendo, se ele não tiver o dinheiro, ele vai atrás de alguém que tenha o dinheiro para te ajudar. Agora, se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas, quanto mais o nosso Pai Celestial dará as boas dádivas aos seus filhos que lhe pedirem. Amém.